sistema de política positivista, obra de Augusto Comte, concebeu o que chamou de estática, que informou os componentes comuns a todas as sociedades e os limites da ação modificadora do homem, e instituiu a explicação do passado humano a partir da análise das sociedades teocráticas, da grega e da romana, da medieval e da moderna. No capítulo da teoria positivista da incorporação romana ou apreciação geral do politeísmo social, é possível observar as seguintes passagens. Ela, no caso da existência cívica, aperfeiçoou todas as relações. Aliás, ela, a instituição dos nomes de família, tendeu a aproximar as diversas famílias pela facilitação e pelo aperfeiçoamento e o uso das adoções, a qual os romanos propiciavam a extensão decisiva que lhe preparou a destinação final. Nesse contexto, a civilização romana melhorou as relações familiares do casal, dos filhos, introduziu sobrenomes e aperfeiçoou a adoção, que foi amplamente empregada naquela época. A adoção também correspondeu à instituição do direito privado romano, que era objeto de atenção dos juristas para a elaboração de normas dos imperadores. Então, para se entender a adoção é necessário primeiramente entender a família romana, que desde suas origens foi feita a um modo patriarcal, a qual o parentesco era centrado na pessoa do pater familias, que era o pai de família, e existia apenas em relação aos parentes masculinos. O filho era estranho à família da mãe e possuía vínculos apenas quando era submetida à autoridade do pai, que por sua vez originava as relações de parentesco em 3 âmbitos: o doméstico, o por agnação e a da gens. Enfim, no que tange à adoção, há de se ressaltar que ela é considerada, no âmbito do direito romano, como a instituição de direito civil privado. Consistia o poder pátrio entre pessoas até então desinstituídas dele, uma em relação à outra, e, assim, introduzir-lhes as relações aplicáveis ao que se submetiam à autoridade do pater, por filiação legítima. As, Nesse contexto, o adotado ele se associava à família do adotante, assim, onde não haviam laços sanguíneos, passavam agora a haver laços civis. Outro sim, o pátrio poder era prerrogativo exclusivo do pai. Dessa forma, nota-se que inexistia o poder da mãe no processo, o qual era ignorado no direito romano. Isso significa que apenas o pai adotava o adotante como seu filho, enquanto a mãe não poderia fazê-lo. Contudo, nota-se que o filho adotado na família do adotante passa a ter condições iguais perante a todos os outros filhos, incluindo o direito a ser suscetível de receber a sucessão da família. Ademais, evidencia-se que a maior razão para a adoção na sociedade romana relaciona-se na propiciação de uma descendência artificial, para quem lhe faltasse a natural, para que assim fosse capaz de continuar passando o seu nome e os seus cultos domésticos adiante. Assim, evidencia-se que muitas famílias utilizavam desse recurso para passar o nome da sua dinastia para frente. Destarte, a adoção também gerava consequências políticas, como, por exemplo, a atribuição de direitos de cidade aos latinos, os quais não possuíam tanta relevância no âmbito das cidades romanas, a conversão de plebeus em patrícios e vice-versa, e a transmissão do poder político. Sob outra perspectiva, agora tratando-se das modalidades da adoção, convém ressaltar que existiam 4 tipos de modalidades: o adoptio, o adrogatio, o adoptio per testamentum e o adoptio tabellus copulata. As 2 primeiras modalidades, elas dizem respeito a métodos típicos da adoção romana e particularizavam-se quanto ao tipo de procedimento, de condição e consequência que teria tal processo. Era combinado ambos a vontade do cidadão quanto da presença dos poderes públicos,
os quais eram representados por autoridades diferentes, dependendo do caso. Para entender como funcionava o Adrogacho, deve-se primeiramente entender os status romanos de alieni iuris e sui iuris. Todo homem, livre e emancipado, possuía status de sui iuris, enquanto a mulher que se casava com ele e seus respectivos filhos e parentes possuíam status alieni iuris, que expressavam a dependência e subjeção ao homem sui iuris, dono da família e, portanto, pater familias. Neste caso, a adrogácio ocorre quando um paterfamilias adota um homem que também possui status sui iuris. Todos os indivíduos atrelados a este homem que está sendo adotado, utiliza-se também o termo adrogado, são adotados juntos e passam a ter status alieni iuris, assim como o homem adrogado. Essa junção de família faz com que haja grande peso social no processo de adrogácio. Para isso, são requisitos que ocorra o adrogácio. O advogador deve ser livre, casado ou não pode ter filhos nem ser capaz de gerar um. O adotado deve ser homem, livre, púbere, isto é, já passou pela puberdade, não pode ter maior fortuna do que seu advogador e não pode ser filho resultante de um concubinato, ou seja, bastardo, filho nascido fora do casamento. Haver consentimento entre as duas partes do processo, deve ser aprovado pelo Pontífice Máximo, alta autoridade religiosa romana, e pelo povo. Deve ocorrer também na cidade de Roma. Com o passar do tempo, ressalta-se que o imperador Antônio Pio permitiu a adoção de meninos impúberes, desde que não fosse por causa torpe e com severas restrições. Já no século III, o imperador Diocleciano viabiliza a adrogácio nas províncias fora de Roma, com devida aprovação de seus respectivos governadores, além de permitir a participação feminina como adrogada, isto é, adotada, e adrogadora, que irá adotar. A mulher, quando adrogadora, portanto, não possuirá autoridade perante o indivíduo adotado, assim como o homem possui. O adoptio é a espécie de adoção mais recente do que a drogação. Posterior ao ano 304, a realização do adoptio exigia como condição única o consenso dos envolvidos, o consentimento do adotado ou pelo menos a ausência de oposição sobre ela. O adoptio produzia como efeito a desvinculação do adotado da sua família originária, com quem guardava os laços de cognação. Por outro lado, contraía na família do adotante os seus cultos, nomes e expectativa sucessória. No Oriente, a adoção efetivava-se mediante um contrato entre o futuro pai adotivo e o natural, sobre o consentimento do filho, sobre quem não gerava o pátrio poder, mas apenas o dever de tratá-lo como o adotante, como se fosse seu próprio filho, e incluí-lo também na sucessão patrimonial. Diferente da adrogação, o adoptio passou a exigir o consentimento do adotado em todos os casos, o do pai natural, se seu filho fosse adotado como neto, e reciprocamente, o de quem seria o pai jurídico se o adotado fosse na posição de neto do adotante. Exigia-se a idade máxima de 60 anos para o adotante e idade de 18 para o adotado, por igual critério. Proibia-se adotar quem já o fora. Permitia-se adoptio às mulheres. Ao invés de se recorrer ao complicado subterfúgio da tripla venda, passou a bastar a presença dos 3 interessados perante um magistrado, cujo escrivão lavrava a ata de operação. Ao mesmo tempo, ela passou a se desdobrar em 2 tipos, plena e menos plena. Na adoção menos plena, o adotado era tido por filho legítimo do adotante. Ao mesmo tempo, conservava-se em sua família natural. Portanto, mantinha seus direitos sucessórios relativos aos seus pais sanguíneos. A adoção plena correspondia à adoção como era normalmente praticada. Se o adotante fosse ascendente do adotado, o primeiro não adquiria sobre este os poderes paternos. Ou, quando malgrado, existisse pátrio poder do adotante sobre o adotado, este não herdava daquele, porque outrem o procedesse na ordem sucessória, como o avô que entregava em adoção um neto cujo pai encarnava o herdeiro imediato do avô.